Marcelo Rosadilla, direto de Los Angeles, meu convidado de sempre. Tá gravando? Já tá gravando? É. Bem-vindo ao Café com Negociação, meu amigo. Saudades de Eduardo, ti. prazer. Igualmente, cara. A Califórnia tá sentindo tua falta também. Que bom, Marcelo. Que bom que a Califórnia está por aí, continua de pé depois de tanta tragédia que aconteceu e passamos então pelos wildfires. Teve até um terremoto em Burbank, veja só. Teve um em Thousand Oaks semana passada. Ih, rapaz. Mas Agora então, me esqueci. continua de pé. Meu amigo, obrigado por aceitar meu chamado aqui para um episódio de podermos trazer uma opinião a respeito da negociação e do litígio, ou seja, negociar ou litigar. Negociar versus litigar. Pois então, existe uma espécie de romantismo por aqui, e eu estou vendo, depois que eu voltei para cá no ano passado, que as pessoas estão realmente se apaixonando pelos métodos autocompositivos, tendo muito interesse e entendendo que deixa de ser um método alternativo e é o caminho correto. E será verdade? Será que está faltando mais algum crescimento? Será que nós devemos desdenhar o caminho que já existe, que é o judiciário? Nem tanto aos céus, nem tanto à terra. Nós temos que traçar uma linha, e essa linha, evidentemente, ela vai ceder de um lado, ceder de outro, e para isso te convidei para a gente conversar de um tema que é bastante caloroso: negociar ou litigar. Eu acho que tu fizeste de propósito, porque tu sabes que eu sou uma pessoa que não sou muito flexível quanto certas ideias, né? Mas brincadeiras à parte, é muito interessante isso, Edu, porque eu sempre falei, né? Tu já deve ter me ouvido falar muitas vezes de que eu sempre friso que mediação não é e nunca será a tábua de salvação para tudo. Né? Em muitos lugares, em muitas ocasiões, que o litígio é o caminho certo. Seja por nós precisarmos da tutela do Estado, seja por nós buscarmos o que consideramos justiça. Né? Eu me lembro do agora já o slogan da minha faculdade de direito lá atrás costumava ser lute pelo direito, mas quando o direito entrar em contato com a justiça, em conflito com a justiça, lute pela justiça. Então eu sempre tive talvez assim, eu tive essa endoctrinação, né, de lutar pela justiça, mas o que acontece é que cada um de nós tem um conceito de justiça diferente. Então, o que é lutar pela justiça? É ir a litígio? É ir para o judiciário? Ou é fazer compromise, né? O que é interessante, inclusive pelos artigos que tu me mandaste, é que tem o outro lado da parada também, tá? Porque tem vários fatores que influenciam nessa escolha. Custo, tempo, controle sobre o processo, informação, etc, etc. Então, quando a gente começa a ver sobre cada um desses aspectos, desses fatores, a resposta não é tão simples assim. É isso aí, Marcelo. Realmente, o compromisso é abrir mão de uma parte para poder receber outra. E pessoal, o que o Marcelo estava comentando é que eu adoro jogar artigos no colo dele para escutar o que ele tem para dizer. Eu deixo ele em sinuca de bico muitas vezes. E nessa oportunidade eu trouxe um apanhado da Mankell Middle, que é uma maravilhosa professora de alternativas, de ADR, Alternative Dispute Resolution, e ela tem um apanhado livro chamado Dispute Resolution Beyond the Adversarial Mode. E ela traz um artigo
do professor emérito Owen Fiss, de 1984, que era um jurista, não é ainda um jurista e professor emérito da Faculdade de Direito de Yale, e ele publicou no Yale Law Journal um artigo against settlement, ou seja, literal, contra acordos. E o artigo, na verdade, é interessante porque ele buscava a demonstração da polarização entre daqueles que advogam em favor das ferramentas do ADR e aqueles que defendem uma decisão estatal institucionalizada pelas cortes. Por um lado, os ADRs, as partes poderiam trazer as suas manifestações, e por outro lado, na verdade, as cortes delimitam e, de um certo modo, trazem um caráter pedagógico nas decisões. Isso foi em 1984, esse artigo trouxe realmente um barulho muito grande, e temos que lembrar que em 1976, 8 anos antes, Frank Sander havia trazido a ideia do tribunal multiportas, né, Marcelo? No Pound Conference. E essas ideias, então, estavam em ebulição, e pode-se dizer que o professor Fiss colocou água na fervura, alertando que o acordo entre as partes mais seria uma trégua do que uma reconciliação. Seria exatamente esse compromise que o Marcelo havia falado. E para ele, então, nesse caso, seria mais interessante as partes disputarem e levarem uma decisão final de um tribunal, porque esse tribunal traria uma decisão terminativa. De fato, o professor Fiss queria trazer na conclusão que ambos lados estão umbilicalmente, diríamos assim, para ser mais conectados, e eles precisam se equilibrar. E aí entra a ideia que o Marcelo está trazendo para nós, que realmente negociar não é para todo mundo, enquanto muitas vezes, por causa que as nossas escolas nos trazem esse conhecimento, disputar nas cortes é para a grande maioria. Vamos lá, Marcelo. É uma confissão de culpa se eu quiser negociar contigo alguma coisa? Um acidente de trânsito ou coisa parecida? Também tem esse debate, né? Tanto que, por exemplo, a Califórnia tem em seus estatutos estabelecido que se tu pedires desculpa durante um acidente de trânsito, você não pedir desculpa, mas dizer que sente por aquilo ter acontecido, isso não pode ser usado como admissão de culpa. Então, tem vários estados que já têm esse tipo de prevenção, né? Mas é um problema, é uma das camadas que a gente tem que analisar, né? E são muitas. Por exemplo, local. Litigância nos Estados Unidos é caríssima. Litigância no Brasil é basicamente de graça, né? Teoricamente. Isso já traz uma grande diferença na escolha. O que eu vou fazer? Eu vou litigar de graça ou vou tentar mediar aqui e ter um acordo que talvez não seja tão bom quanto uma decisão judicial? E aqui nos Estados Unidos, ao contrário. Eu vou para os tribunais gastando centenas de milhares de dólares com procedimentos e honorários advocatícios, ou eu mato aquilo, a questão, né? Também tem o tempo. Quanto tempo demora uma sentença judicial no Brasil? Quanto tempo demora aqui? Então, tudo isso são coisas que, como a vida da gente, né, nós temos que planejar. A gente tem que, como se diz em inglês, think it through. Pensar em todo o processo. O que vale a pena? Eu gosto de usar um exemplo das companhias de seguro. Um amigo meu agora, há pouco tempo, teve o carro... Vou resumir, porque não dá para entrar muito nesse detalhe, mas um dos cabos do carro dele, um carro zero que ele comprou, não tinha nem 1 ano de idade, um dos cabos foi comido por ratos. E aí ele levou na concessionária e os caras falaram para ele, olha, geralmente, isso aqui, eu já tinha dito para ele, aconteceu com o meu carro também, foi mais de $1.000 para trocar um cabo. Eu disse, cara, eu falei já com o pessoal lá da dealership, eles me falaram que geralmente esses danos são de $12 a $15.000. Ele falou, não, impossível. Cara, passou 2 dias, ele recebeu um telefonema da insurance, da companhia de seguro, dizendo, ó, perda total do teu veículo,
não vale a pena. E ele não entendia como. E aí é que eu digo do planejar. O que eles fazem? Eles fazem um cálculo de quanto custa para consertar o carro, quanto custa o carro no mercado e quanto custa todo o procedimento deles de consertar o carro e trazer para ele, ou de dar esse carro como perda total e dar um outro carro para ele. Eles têm um cálculo que se tal valor é maior que o valor do carro no mercado, eles simplesmente dão perda total, porque para eles é muito mais econômico. Embora eles gastem mais, tem uma economia de tempo, economia de processo, economia de outras pessoas envolvidas, etc, etc. Então, nós temos que também nos acostumarmos a planejarmos esses nossos conflitos também. O que vale a pena? Vale a pena eu esperar 10 anos para receber, talvez receber 100 mil? Ou é melhor eu ir numa mediação amanhã e fechar, acabar meus problemas, meu estresse, minha espera por 20 mil? Então, isso são todas tomadas de decisões que nós temos que saber o que é certo. Por isso que não é uma coisa não é mais certa que a outra. Eu sempre falo, tem casos que a gente precisa da tutela do Estado, principalmente quando existem, por exemplo, quando existem menores envolvidos em uma ação. Nós precisamos de uma tutela estatal para que tenhamos essa segurança que aquelas crianças, por exemplo, vão ser tomadas, vão ser cuidadas, né? Então, não tem por que ir para a mediação. Outro exemplo que eu gosto de dar é um caso de lançamento de um satélite. Um país qualquer contrata uma empresa espacial para lançar um satélite e dá um problema. Aí o país vamos dizer, o Cazaquistão, a empresa espacial é a ESA, europeia. E aí, qual é o tribunal que a gente vai reclamar isso? Né? Não só isso, o juiz certamente não vai ter conhecimento de rocket science, né? De ciências de foguetes e satélites, etc. Então, nesse tipo de caso, não só isso, né? A empresa europeia, o país fala outra língua. Então, esse tipo de caso, é uma boa ideia nós contratarmos árbitros, né? Fazer uma arbitragem internacional talvez com árbitros do Cazaquistão, outro da Europa e outro neutro, que consigam não só entender a causa, o dilema, mas ter uma abrangência muito mais eficaz. Então, isso são as multiportas que tu falas, né? Nós temos que ver todas essas camadas para entendermos o que é melhor para nós naquele momento. Isso sem entrar na questão do desequilíbrio das partes, etc, etc, etc. Mas basicamente é por aí. Eu sempre defendi que eu adoro mediação, mudou minha vida quando eu aprendi sobre mediação, mas eu também, ao mesmo tempo, eu sempre digo, eu não acho a mediação a tábua de salvação para nada, muito menos arbitragem, muito menos mitigância. Todos têm seu valor no momento certo, na causa certa, etc. E um ponto muito importante que você falou é o desequilíbrio entre as partes, né? O professor Fiz toca nisso, que muitas vezes você pode querer buscar uma justiça por uma via mais rápida, mas não existe o equilíbrio econômico, social entre as partes envolvidas. Então, esse desequilíbrio afetaria todo o sistema fora do judiciário, um sistema alternativo ou adequado àquela fórmula. Porém, ele também traz que esse desequilíbrio pode acontecer nos corredores das cortes, nos tribunais, onde as condições econômicas, e não aquelas sociais, mas econômicas, acabarão sendo muito fortes, principalmente dentro do mercado norte-americano, pelo custo que as cortes impõem às partes, como o custo que os advogados acabam impondo pela remuneração deles. Então, o que teria mais chances, diz ele, assim, uma das conclusões ao final do artigo? Uma rodada de negociações ou um processo judicial? Então, nós sabemos que os tribunais
buscam aliviar esse desequilíbrio, distribuindo essa desigualdade. Mas nem sempre essas diferenças podem ser absorvidas. Como se vê, que quem tem economias pode buscar maiores ou melhores bancas de advocacia, mas bem relacionadas, e poder acessar locais e pessoas que aqueles que não têm esse poder econômico nunca chegariam. Então, pode até não ser num conflito entre A versus B, mas a situação que A terá e será completamente diferente daquela que B terá ao final de um processo judicial. Então, vamos lá, vamos Não, sem devagar dúvida. sobre essas diferenças econômicas entre A versus B e A singularmente no processo dele e B singularmente no processo dele. Não, isso tem a ver, de novo, com o nosso processo de planejamento do início ao fim, que queremos botar no papel mesmo. Eu tive um cliente, ele estava iniciando uma nova empresa e ele me mandou o contrato, ele tinha um contrato com uma outra empresa, para dar uma olhada no contrato. E tinha uma cláusula sobre arbitragem. E esse meu cliente não é uma grande companhia, era uma empresa dele, ele estava recém abrindo a primeira empresa. Eu disse, olha, não sei por que tu colocasse essa cláusula de arbitragem, mas deixa eu te explicar o que acontece em arbitragem. Aí, no momento que eu expliquei para ele os custos e tudo isso, principalmente para o tamanho da empresa dele, ele disse, não, tira essa cláusula. Então, muitas vezes é falta desse planejamento, falta de entendimento do que pode ser. Se eu tenho uma empresa pequena, eu ponho que todo conflito vai ser sobre arbitragem, todo conflito que eu tiver, eu vou ter que ir para arbitragem, eu vou ter um gasto enorme, principalmente se eu estou vendendo um produto que não sai $20, eu vou ter que gastar dezenas de milhares só para pagar um árbitro, né? Então, essa falta de planejamento é muito grande das partes também, não só de nós que debatemos isso, mas as partes também não entendem, né? E também tem, Eduardo, que eu acho que é o elefante na sala, né? Que é a questão do quanto o judiciário está abarrotado de casos, principalmente no Brasil, que a justiça é gratuita. Não sei nem quantos casos cada juiz deve ter por ano, mas deve ser um absurdo. Então, obviamente, nós temos que ter alternativas. Obviamente, nós temos que pensar em negociação, arbitragem, mediação, e todos aqueles outros tipos de resolução de disputas que tu me mandaste num outro artigo também. Então, tem muitas camadas, muito difícil de decidir. O que é bom, a meu ver, é que nós temos opções. Nenhuma delas individualmente é perfeita, mas temos várias opções que podem se adequar ao que a gente precisa. É bem por aí, Marcelo. Só para fazer um parênteses aqui, a justiça no Brasil não é gratuita, mas o acesso à justiça para quem não tem condições é gratuita. E se nós compararmos América do Norte e América do Sul, Brasil no caso, sim, nosso judiciário é muito mais em conta do que o judiciário norte-americano. As taxas são, por exemplo, para quem gostaria de comparar, o small claims, que é o juizado especial, cujas causas até $9.999 podem ser postuladas, não é gratuito. Tem que pagar $100 por isso, e esses $100 não é ressarcido. Então, o que acaba acontecendo é que existe a necessidade do desembolso de valores para entrar em juízo. E se nós considerarmos 10 mil para $100, sim, realmente é um valor pequeno, mas começa a subir exponencialmente e o custo do advogado pela hora dele é realmente muito desgastante para quem não tem economias, para quem vive de sol a sol ou de semana a semana, né, como nós diríamos aqui aí na América, é complicado fazer frente às despesas de um escritório de advocacia. Marcelo,
alguma ideia, eu tenho a ideia, mas eu não quero ser dono da palavra, alguma ideia de qual seria a saída para esse equilíbrio entre vamos negociar ou vamos litigar? Qual é o balanço entre eles, o equilíbrio? Eu te agradeço em me colocar nessa sinuca sem bico aí, né? Sensacional, uma pergunta facilzinha assim, para terça-feira. Eu acho que a primeira questão, eu acho, tá, pensando assim em voz alta contigo, a primeira questão é decidir o que tu procura, como parte, né? Obviamente, não como advogado, mas como parte, o que tu procura. Eu quero justiça. Eu quero ressarcimento. Dependendo do que tu procuras, cada opção vai te oferecer uma resposta melhor. Se tu estás em procura de justiça, que tu queiras que o público venha a saber que tu ganhaste uma ação, o tribunal é o melhor caminho. Se tu já tem, eu tive um caso agora que eu não posso falar absolutamente nada, mas que entrou uma terceira parte que não era parte do processo, e essa parte é uma parte muito significativa pelo cunho público que tem, e eles nunca iriam para o tribunal. Então, o que eles fizeram? Foram para a mediação. Por quê? Porque aí nem mesmo a parte, uma das partes não ficou sabendo que essa terceira parte era envolvida. Porque se soubesse, aí ia dar uma confusão generalizada. Então, essa é uma grande vantagem também. A vantagem seria o fato da confidencialidade do processo da mediação, ou seja, não haveria publicidade daquele ajuste, daquele acordo. Exato. Se tu tem expressa, por exemplo, até pela condição econômica, né? Alguém que pode esperar para receber 50 mil daqui a 10 anos, não tem problema, mas quando 5 mil me faz a diferença em pagar as contas hoje, talvez eu não queira esperar para um judiciário, talvez valha a pena eu negociar. Então, primeiro, eu acho, até principalmente como advogado que sou, o dever é do advogado de instruir seus clientes. Quanto a tudo isso, vamos ver o que é, quanto é que tu perdeu, o que tu está procurando, o que tu espera ganhar, quais são as alternativas. Se tu fores por aqui, vai acontecer isso, se tu fores por aqui, pode acontecer isso. Nós educando os clientes quais são as opções que eles têm, eles vão poder escolher o que é melhor. Agora, para te responder a tua pergunta, eu não tenho como dizer o que é o melhor e o que é o pior. Para cada um de nós, ou um ou outro vai ser, né? Mais adequado quanto ao tempo, quanto ao poder econômico que as partes têm, etc, etc, etc. E, principalmente, quanto à competência dos profissionais envolvidos, né? Por exemplo, se o cliente está numa roubada, numa ação criminal, ele não vai contratar um advogado que acabou de sair da escola de direito, porque a liberdade dele está em jogo. Assim como se formos à mediação, eu não vou querer um mediador que fez um cursinho ali na esquina e se chama mediador. Eu vou querer alguém que realmente me ajude a chegar numa conclusão que, para mim, é satisfatória para um acordo. Então, desculpe, mas não vou conseguir te responder essa tua pergunta. Tu tem que pedir desculpa mesmo, porque tu não deixou nada para mim, né? Meus amigos, Marcelo Rosadilla acaba encerrando o tema e o assunto de uma vez por todas, não me deixou nem a... Não é verdade, não é verdade. É assim. Até porque tu sabes, a realidade que tu vives no Brasil, eu não sei, né? Então, o que eu acho, vendo de fora, é que sim, existe uma lacuna que não foi preenchida ainda na mediação, né? Que a mediação poderia ser utilizada um pouquinho mais no Brasil. Eu tenho uma ideia. Estou errado? Não estás só mediação. Errado. Não estás errado. Não é vamos dizer assim, os métodos autocompositivos, eles não são, então tem muita área para, vamos dizer assim, para cultivar, sem dúvida alguma. Existem várias camadas que podem absorver esse procedimento, chamaríamos assim, porém, ainda nós precisamos de profissionais que tenham, e os profissionais que eu chamo são os advogados,
que tenham, vamos dizer assim, uma experiência para se sentirem confortáveis para dirigirem naquela velocidade, naqueles tipos de estrada. E isso vai acontecer com o tempo, é essencial. Talvez eu diria assim que nós poderíamos ter aqui no Brasil uma liberdade maior para se optar por profissionais, sejam consultores em resolução de disputas, que é que eu costumo chamar, aqueles que não se rotulam por, dependendo do tipo de procedimento que vão fazer, ou seja, ele é um advogado, ele é um mediador, é um negociador, é um árbitro. Nós precisamos que essa multidisciplinaridade seja capilarizada, principalmente dentro das faculdades de direito, em cursos com pessoas realmente que trabalham abertamente para essa multidisciplinaridade, ou seja, nós estamos falando da psicologia, a neurociência, nós estamos falando de economia e também em especificações como a informática, como a engenharia, como a medicina, porque esse profissional ele precisa ter um conhecimento. Se eu for trabalhar com um cliente que é um produtor de código-fonte dentro da área de inteligência ou de tecnologia da informática, inteligência artificial, eu preciso de um mediador e de um árbitro que tenha conhecimento sobre essa área, para poder me sentir confortável em trabalhar com esses profissionais. O que, de outro modo, se eu acabar numa vara judicial, eu provavelmente terei um expert escolhido pelo juiz, que vai trazer grande material para esse juiz decidir, e provavelmente ele vai passar, claro, num idas e vindas entre as partes, ele vai passar a dar atenção à leitura desse expert para aquela causa. Então, sim, há digamos assim, várias camadas para os métodos autocompositivos, não vou dizer tomar posse, mas acabarem se infiltrando e lubrificando essas zonas de conflito, essas camadas de conflito, e é questão de tempo. Estava ele falando, Frank Sanders apresentou a ideia do multiportas em 76. Então, veja bem, faz 50 anos, nós não temos como colocar isso, porque nós não tivemos um Frank Sanders, nós tivemos um CNJ, que começou a desenhar evidentemente, sabendo que tem que ser dentro do tribunal, tem que ter uma certa fórmula, um certo padrão de atendimento. Agora, quando nós conseguirmos, como profissionais, sociedade, eu digo as partes, e esses profissionais não são os advogados, são esses consultores em resolução de disputa, que eles têm uma multidisciplinaridade na mão. Quando nós conseguirmos atingir essa demografia capilarizada dentro do país, e claro, nós temos pessoas educadas para tomar essas decisões, nós não precisamos sempre de um juiz tomando decisão. Nós temos que saber também e isso é uma visão que nós aprendemos por aí, né, Marcelo, que todo conflito é uma equação. Algumas coisas necessariamente terão que cair dentro do tribunal. Alguns temas, alguns objetos precisam de um magistrado. Porém, nem tudo. E se os advogados conseguirem sentar numa mesa redonda e compor essa equação a 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos, e verificar o que é que pode ser resolvido fora das searas do tribunal, vai reduzir o custo. E muitos vão dizer assim, mas o advogado ganha pelo processo no tribunal? Ele ganha por várias formas. Nem todos os advogados dentro do território nacional brasileiro são processualistas e estão dentro dos tribunais. Muitos atuam de forma
autônoma, sem precisar de um tribunal para dar a palavra final. Então, é muito do perfil, é muito da fórmula que essa pessoa tem. E nós que vivemos, eu nasci num curso de Ciências Jurídicas e Sociais, e passei por toda essa experiência de 35 anos de atividade fora, depois dos bancos acadêmicos, eu tenho que dar o braço a torcer. Não existe fórmula que já nasceu pronta. Existem alternativas e esse caminho ele depende daqueles que estão trabalhando para a resolução do conflito. Sabe o que eu acho? Eu acho que tem uma fórmula eficaz que é aprender a fazer uma tomada de decisão. Entender o que é uma tomada de um processo de tomada de decisão. Eu acho que tem muito a ver com o que tu iniciaste hoje falando sobre as culturas diferentes, né? De nós aprendermos, porque não dá para dizer que o brasileiro não faz um processo de tomada de decisão, porque a gente faz por muitas coisas. Mas só que nesse caso, eu acho que a gente não faz, né? A gente não tem as partes não pensam quais são os custos e os benefícios de litigância, de mediação, etc. Então, acho que tem sim essa forma, te contrariando o que tu acabou de falar, que tem a ver com aprender a fazer um processo de tomada de decisão eficaz e informado. Não vou discordar com o Titi, mas concordando. Por favor. Porque nós falamos mais ou menos falamos o mesmo ponto. Não existe a fórmula, mas o que tu trouxeste é que existe a raiz para... Sim, eu estava só pegando o teu pé. Exatamente. Obviamente. E aí a brincadeira da raiz é por causa da árvore das decisões. Nós precisamos conhecer, e um dia nós vamos falar sobre esse tema, de como calcular esse custo-benefício. Quando tu comentaste com relação à seguradora e o custo para trocar os cabos do veículo, entregar o veículo novo, ou melhor, com os mesmos equipamentos de fábrica, que aqui a seguradora tem que compensar o proprietário, é melhor pagar, porque nessa árvore de tomada de decisões que as seguradoras fazem, eles verificam que o custo-benefício é melhor pagar por um carro similar, na mesma cotação de mercado, do que ter que entrar com todo esse processo de trabalho para resolver o problema do cliente. Então, resolvemos isso rapidamente. Próximo. E isso é um ponto que nós temos que ter em mente. Nós precisamos buscar uma solução rápida, porque se você tem um cliente insatisfeito, sem carro por 90, 120, 180 dias, você vai ter um mercado insatisfeito. Porque essa não vai ser a decisão, desculpe, essa fórmula não vai ser tomada só para o A e para o B, mas para todo o alfabeto. E aí, essa seguradora será conhecida por essa fórmula de trabalho. Então, é uma questão de dominar o mercado, de ser razoável com aquilo que é mais benéfico para aquele que está tomando a decisão. E para isso, depois, no futuro, nós haveremos de conversar, Marcelo, a respeito das árvores da tomada de decisão, que é um ponto significativo para evoluir dentro dessa multidisciplinaridade. Meu amigo, eu não tenho como, mas eu vou ter que te dizer parabéns pelo resultado de domingo. Fico muito feliz em saber que meus amigos colorados estão felizes, mais ainda porque os filhos deles, que são adolescentes, pela primeira vez conseguiram ser campeão. E, evidentemente, nós precisamos abraçar aqueles que estão felizes. Parabéns, colorados, parabéns, brasileiros colorados, norte-americanos colorados. Muito obrigado. Fiquem felizes, sintam-se abraçados por um gremista que reconhece a necessidade de nós distribuirmos riqueza. Assim nós equilibramos as desigualdades, né, Marcelo? Sua vantagem é que tu, antes de ser gremista, tu é meu amigo, cara. Se fosse ao contrário, seria diferente. Grande Marcelo Rosadilla, muito obrigado. Prazer estar contigo de novo, Edu. Prazer imenso. Prazer é todo meu. Mal posso esperar pelo que tu tem para me oferecer durante esse ano aí, para a gente conversar um pouco, bater papo.
vamos lá, vamos pela frente, tem muita coisa para a gente jogar para cima e espalhar pelo mundo aí. Muito imenso. Obrigado pela tua presença, meu amigo. Até a próxima oportunidade de te encontrar aqui. Grande abraço. Até a Grande próxima. abraço.